Oi, viajantes da vida! Bem-vindos a mais um Curta Espírita, aquelas nossas reflexões a cada 15 dias sobre temas de agora que a gente encontra a resposta lá na codificação. E muitas vezes, ouvindo até algumas pessoas que são chamadas de bons garfos, né, daqueles que gostam de mandar ver na comida, que fazem aqueles pratos que parecem umas torres e depois ficam reclamando que a saúde não está bem, que a saúde não está assim, a gente comentou da necessidade de se alimentar de acordo com o necessário, de ter um critério da alimentação de qualidade. E aí ouvimos dizer assim, não, mas não é o que entra pela boca que macula a pessoa, é o que sai dela. Buscando Jesus para justificar algumas vezes este nosso comportamento mais guloso aí. Então, pensando sobre isso, e ouvindo então até a sugestão de uma pessoa muito querida que nos pediu para tratar desse assunto, a gente foi buscar lá no Livro dos Espíritos, aqui ó, no Livro dos Espíritos, informações que nos ajudassem a entender. E não é que lá na terceira parte, na lei de conservação, Kardec vai buscar com os amigos espirituais boas dicas de alimentação, boas dicas de comportamento diante da mesa, para cuidar da nossa saúde, porque com a nossa saúde a gente consegue realizar a lei do trabalho, como nós vamos ver até em algumas questões aqui. Então, diante dessa colocação aí dos companheirinhos mais atilados à comida, de que não é o que entra pela boca, será mesmo, amiguinho? Será mesmo, amiguinha? Se a gente se alimentar errado, não vai estar colocando a saúde em risco e por isso mesmo a nossa encarnação, o nosso trabalho espiritual, o nosso desenvolvimento como espírito é um outro olhar. É um olhar para este momento que nós estamos vivendo, principalmente porque a gente observa de um lado gente se alimentando equivocadamente e de outro gente morrendo de fome. Nós nunca tivemos nesse momento terreno tanta fome por um lado, tantas criaturas esquálidas, famintas, sem uma única refeição por dia, mães tendo que beber água, pura e simplesmente para poder dar um pedaço de pão para o filho e não ver o filho passar fome, e de outro lado, tanto desperdício, tanto alimento jogado fora por causa de mesas fartas que as pessoas não dão conta de comer tudo e deixam estragar. É horrível, falo sempre com os meus filhos, não pode haver alimento que estrague dentro da geladeira. Tudo tem que ser consumido, então a gente não vai fazer além da conta. E aí vem as observações que Allan Kardec traz para nós lá no Livro dos Espíritos, em que ele vai aprender com os amigos espirituais a respeito disso. Quer dizer, por que a gente tem fome no mundo? Por que a gente tem esse abuso da alimentação que leva a doença também no mundo? E ele começa perguntando a respeito do que a Terra produz, do que é necessário para a nossa vivência. Olha que interessante na questão 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Porque essa é uma questão que a gente coloca. Muita gente diz assim, não, eu como porque senão eu morro. Eu estou morrendo de fome. Gente, a gente realmente não sabe. Pelo menos a maioria de nós que estamos aqui assistindo, nós não sabemos o que é fome. A gente sente vontade de comer, que quando fica muito tempo sem alimentação. Mas fome, nós vamos ver em alguns países, nós vamos ver em algumas regiões aqui do nosso país, em que as criaturas não têm, elas têm a vontade de comer, mas abrem o forno, abrem a geladeira e não encontram o alimento. Isso é fome. Isso é o que causa os danos à saúde. E esse é um dos lados só, porque o excesso de comida também causa danos à saúde. Fiquemos atentos. Então a primeira coisa que Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais é o seguinte, olha, se conservação é uma lei divina, será que nós temos os meios para nos conservar? Será que a criatura que está aqui encarnada, que aceitou reencarnar, vai encontrar os meios para poder sobreviver, para viver, manter este corpo que ela recebe? E os espíritos respondem assim, sim, e se ele não os encontra é porque não os compreende, não compreende os meios de sobrevivência. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu gostaria de viver só de manjares. Essa história de comer verdura, de comer legume, tem gente que é tão cara de pau que diz assim, que devia engordar a brócolis. Pizza não devia engordar, pizza devia ser 0 calorias. Imaginando que quanto mais a gente comesse pizza, e eu também gosto de pizza, gente, mais a gente tem que ter cuidado com isso. Então é compreender os meios de viver, os meios de conservação que a Terra nos proporciona. E eles prosseguem. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes,
visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. E aí começa então a nossa reflexão do curta. O que é necessário e o que é supérfluo em termos de alimentação, em termos de lei de conservação. Esse último trechinho que está ali faz a gente pensar longas horas. Porque muitas vezes assim, eu estou com uma necessidade de comer pizza. Será mesmo? Nossa, eu estou com uma necessidade de ir num churrasco com os meus amigos, comer bastante picanha, beber bastante cerveja. Será mesmo que isso é uma necessidade? E essas são questões que ali nos fazem refletir. Kardec nos chama a pensar. Por quê? Porque tem gente que diz assim, não encontra os meios. Está faltando. Olha quanta fome que existe na Terra, Maurício. Como é que você vem dizer ali no Livro dos Espíritos que a Terra proporciona o necessário? O necessário. Se está faltando para alguns, é porque provavelmente deve estar sendo desperdiçado por outros. E é exatamente isso que o codificador aprende lá no Livro dos Espíritos. Olha só. Porque nem sempre a terra produz o bastante para fornecer aos homens o necessário. Kardec também observava isso no seu tempo, né? Ali pelas ruas de Paris, nós tínhamos aqueles montes de palácios, com banquetes, com gente que usava o tal do vomitório, porque elas comiam, depois iam num determinado reservado lá, colocavam o dedo na garganta, vomitavam tudo para voltar para comer de novo. Olha que coisa horrorosa, né? E ao lado dessas pessoas, nas mesmas ruas de Paris do codificador, gente mendigando por pão. E essa questão ela tem tudo a ver. Por que a Terra não produz o necessário? É a visão que nós temos. Está faltando, olha só a fome graçando. Países da África com fome, aqui o nosso Nordeste brasileiro com fome, né? As comunidades mais pobres das grandes metrópoles com fome. Então é o mundo que não produz, é a Terra que não produz. Será mesmo, cara pálida? Olha só a resposta que os Espíritos dão para nós. É que, por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se com o necessário. E aí vem uma questão muito mais importante, porque a gente muitas vezes diz assim, está faltando. Mas será que está faltando o necessário? Ou se a gente quer mais? Que é além. Ou então, como ele diz ali, nós somos imperitos, imprudentes ou imperitos, né? Não soubemos cultivar, gastamos o solo, mantivemos monocultura, destruímos as florestas e perturbamos o clima, e agora vem as secas. Nós não estamos aí atravessando uma crise hídrica grave. O nosso regime de chuvas não tem mudado no mundo inteiro, não só no Brasil, de forma grave, diminuindo as terras férteis. Mas se a gente derrubasse a mata para ter mais plantações, daqui a pouco nós vamos ter só desertos. Essa é a questão da falta da inteligência no cultivo. Por isso ele diz ali também de imperícia. Não é só imprudência, não é só imprevidência. É imperícia, é não saber usar os recursos, é não saber administrar os recursos. E a gente tem feito isso muito. Muito pelo interesse do ganho, muito pelo interesse do lucro imediato. E aí os espíritos ainda vão completar e dão aquela machadada na cabeça da gente. Olha só. Mas, quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivos para espantar-se se nada encontrar no dia seguinte? Ou queixar-se por se achar desprovido de tudo quando chegarem os tempos de penúria? E os tempos de penúria estão se apresentando para nós aí. Com esse momento grave que nós vivemos, de queda nas economias mundiais por causa da pandemia, quantas criaturas estão vivendo o seu tempo de penúria? Quantos que tinham emprego, que tinham uma vida estável financeira, agora estão aí buscando nos subempregos ou nos bicos tentar suprir a carência que estão enfrentando? É muito importante a gente ter cautela, ter cuidado em relação a isso. E aí vem observações importantes. Como é que eu sei qual é o necessário? Como é que eu sei o que é supérfluo? E Allan Kardec também não deixou de perguntar para os benfeitores espirituais. Allan Kardec também não deixou passar essa oportunidade. E ele vai lá na questão 715 e traz para nós essa pergunta, para nós pensarmos, hein, gente? Não é só para ficar lá no livro. Não é só pegar ali o Livro dos Espíritos e dizer, tá lá no Livro dos Espíritos, questão 715. O que é necessário, o que é supérfluo? Não, pensa aí. Pensa olhando para a gente, olhando no espelho. O que eu acho que é necessário, o que eu acho que é supérfluo? E vem com a pergunta para os espíritos. Kardec pergunta assim, olha, como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos respondem de forma muito simples. Aquele que é sábio o conhece por intuição.
Muitos só o conhecem à custa das próprias experiências. Ahá, essa é a questão. Às vezes a gente precisa ir ao excesso, experimentar as dores do supérfluo para poder entender o que era necessário. Isso acontece muito frequentemente conosco, no nosso destempero à alimentação. Quando nós desequilibramos a nossa alimentação e vamos arrumando desculpa e dizemos que é do nosso perfil, que é a nossa estrutura. Olha só um instantinho aqui. Vocês conhecem essa figura aqui? Esta criatura que vocês estão vendo aqui? Durante muito tempo, esse indivíduo dizia assim, eu sempre fui gordinho, eu sempre sou um gordinho feliz. Até que a sua saúde ficou muito comprometida, os riscos à saúde, ao coração, o colesterol mais alto, começaram a ameaçar a existência na Terra. E aí o que foi necessário fazer? Mudar completamente a percepção do que é necessário. É o que os espíritos disseram ali, aprendendo à custa das próprias experiências. E nem sempre são experiências boas. É lógico que uma vez que veio a tomada de consciência, esta criatura aqui resolveu fazer esforços e virou esta criatura aqui, ou essa daqui que vocês estão vendo, né? Mas é só para a gente poder fazer essa brincadeira com a gente mesmo, sem apontar dedos para ninguém, porque é possível. Só que o aprender à custa das próprias experiências, normalmente o que os espíritos estão dizendo ali é que assim, as experiências equivocadas que nós escolhemos para aprender a diferença entre necessário e supérfluo vão causar dor, vão ser dolorosas. E é exatamente isso que a gente aprende na questão seguinte, na questão 716. Quando Allan Kardec diz assim, mas peraí, a gente não tem um corpo? O corpo não tem seus limites? A gente não devia obedecer esses limites? Não é verdade? Não é a coisa mais lógica do mundo, mais racional do mundo isso? É a coisa mais lógica, mais racional do mundo. Mas a gente faz? E aí vem a pergunta, olha só, a natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização física que nos deu? Quer dizer, o corpo não nos dá o limite? E eu achei interessante na resposta dos espíritos, porque o que eles fizeram? Eles pegaram e repetiram a pergunta do Kardec para dar uma resposta afirmativa. Olha que interessante. Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite das suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu. Eles colocaram a pergunta de novo. Mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. E aí que vem uma questão interessante. Vício em alimentação. A alimentação errada. É isso que a nossa querida amiga lá, minha filhada de casamento, a querida Érica, pediu que a gente tratasse nesse vídeo. Como nós, algumas vezes, nós recriminamos quem bebe, quem fuma, quem é drogadicto, mas achamos natural uma pessoa ter vício em comer. Eu sou viciado em pizza. Eu sou viciado em café. As pessoas assumem isso rindo. Elas falam isso rindo. Porque parece que é a coisa mais natural do mundo, mas não é. E é exatamente por causa disso ali, ó. Esse comportamento vicioso diante da alimentação, perante a alimentação, nos faz cair em processos dolorosos. Criam uma natureza ou criam necessidades que não são reais. É por isso que muita gente às vezes fica salivando só de pensar em pizza. Ou então só salivando em pensar em um prato grande de comida japonesa, aqueles harumakis gostosos, aqueles sushis gostosos. Quem gosta de comida japonesa é bom a beça, né? Mas o excesso em tudo acaba causando danos, acaba causando problemas. Então aqui vem a maior reflexão desse nosso curta. Antes da gente ir adiante, pensando num outro lado. Porque tem gente que cria a busca do excesso de comida. E tem gente que acha que vai ser mais evoluído porque come de menos. Uns comem de mais, outros comem de menos, e aí tem esse desequilíbrio e a gente acaba tendo a sociedade vivendo esse momento de fome por um lado e desperdício do outro. Mas, voltando aqui à colocação do Livro dos Espíritos, a gente tem que considerar bem isso. O cuidado à mesa, uma alimentação regrada, ela é importante para nós. Nós temos necessidade. Aí vem de novo a questão da lei de conservação, gente. Por que cuidar do corpo e do espírito, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Para que nós tenhamos forças, para que tenhamos condições de realizar a parte que nos cabe aqui na vida terrena. Temos necessidade de ter saúde para poder trabalhar, para cumprir a lei do trabalho, que também é uma lei que aparece aí nesse contexto das leis morais lá da terceira parte do Livro dos Espíritos. E muitas pessoas acham que, fazendo abstinência de determinados alimentos, elas serão mais superiores, elas serão mais elevadas. E muitos de nós espíritas, algumas vezes, nos equivocamos. Vejam bem, eu não estou aqui apontando dedos.
Eu não estou aqui dizendo que esta forma é certa, aquela é errada. Tudo feito com equilíbrio vai nos levar ao bem. Tudo feito com desequilíbrio vai nos levar ao sofrimento. E aí o codificador devia ter percebido isso lá no seu tempo também. Porque olha que pergunta interessante essa 723 do Livro dos Espíritos, porque ela é em moda hoje. Tem muito espírita que acha que vai ser espírito mais puro se não comer carne. Não é verdade? E olha só o que diz a questão 723 para nós. Com relação ao homem, a alimentação animal é contrária à lei da natureza? Quer dizer, eu comer animais, diferente de comer vegetais, eu estou sendo mais inferior, eu estou sendo mais atrasado, né? Eu estou destruindo os meus irmãos em evolução? Mas peraí, um pé de alface também é um ser vivo, não é verdade? Então, essa pergunta, ela vem bater muito à porta de muitas pessoas que querem um modo mais fácil de evoluir, só que ele não existe. Isso aqui é aquela tentativa de despertar a gente para o equívoco farisaico de achar que os atos externos, de que as práticas externas podem garantir mudança interna. Não! O que a gente, enquanto espírita, precisa fazer é mudar internamente para que os nossos atos externos sejam naturalmente melhores. E aí os espíritos respondem de uma forma que nos alerta. Na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, conforme o exige o seu organismo. E aí é que a gente tem que abrir esse leque enorme. Consultar um bom nutricionista, fazer nossos exames certinhos para saber o que o nosso organismo está pedindo. Porque pode ser que para alguns de nós a alimentação animal ainda seja uma necessidade extrema. E para outros de nós, aqueles que já estamos mais envelhecidos, que temos o colesterol muito alto, que temos dificuldade de digestão, a alimentação animal precisa ser substituída por outra coisa. O que a gente não pode fazer é dar aquela surtada de espírita fascinado e dizer assim, não, agora de hoje em diante eu não como mais carne porque eu quero ir para nosso lar. Isso está errado. Está escrito ali, ó, do contrário, se a criatura não se alimentar, se os nossos corpos não tiverem os nutrientes, que muitas vezes vêm dos corpos dos animais, né, a gente acaba perecendo. A questão toda aqui está na busca do equilíbrio, gente. Um bifinho na hora do almoço, mesmo no dia da reunião mediúnica, não vai fazer você ser um ser espiritual mais atrasado. Agora, uma churrascada 3 vezes na semana, isso mostra o quanto que a gente ainda está apegado à matéria. Porque tem muita gente que diz, eu não como carne. Eu não como carne no dia da reunião mediúnica. Eu não como mais carne para ficar mais evoluído. E come uma travessa de macarronada. Joga ali um monte de queijo. Está se alimentando errado do mesmo jeito. Continua obeso, continua com a glicose alta, continua com o colesterol alto. Então está na hora da gente buscar consultar mesmo aquelas criaturas que podem nos ajudar a entender, ó, ele deve alimentar-se, portanto, conforme o exige o seu organismo. E como é que o nosso corpo está pedindo para a gente se alimentar? Nós já paramos para ouvir o corpo? Nós já paramos para ver os nossos exames e eles dizem para a gente, olha, você está comendo carboidrato demais, sua glicose está alta. Diminui o carboidrato aí, meu filho. Olha, você está comendo gordura animal demais, seu colesterol está alto. Ou então está comendo gordura vegetal demais, seu triglicerídeo está alto. Diminui esse consumo de gordura aí, meu filho. Vamos comer mais fibra, vamos comer mais verdura, mais coisa mais saudável. É isso que o organismo diz para nós. Para que a gente não fique com esse mito. O mito da evolução porque fez um ato externo. Tem muita gente que se acha mais evoluído porque não come carne. Mas é fofoqueiro. Eu já contei aqui, até em outros vídeos, né? Na primeira casa espírita onde eu trabalhei, tinha uma companheira que se achava muito evoluída, que se achava maravilhosa porque ela já não comia carne há 20 e tantos anos, mas era a mulher mais fofoqueira do centro. Não adiantava nada. Aí entra aquela questão de Jesus, não é o que entra pela boca que macula a pessoa, é o que sai. E o que saía daquela criatura era realmente bastante nocivo, bastante deletério. E essa é uma proposta que a gente tem. Atender a esse chamado. E Kardec então vai finalizar, ou a gente vai finalizar esse vídeo, com a questão 724, em que Kardec vai chamar a nossa atenção para que a gente não fique seguindo esse mito, de que eu vou ficar mais purinho, de que eu vou encontrar quando é a luz só porque eu não como carne. Olha só que interessante. A abstenção de alimentação animal, ou de outra qualquer, como expiação, tem algum mérito? Porque tem muita gente que diz, eu vou fazer promessa, não como mais açúcar, não como mais doce. Beleza, isso vai ajudar você a não ser diabético. Mas qual é a razão disso? Só se mostrar mais evoluído?
Só se mostrar melhor que os outros? Ah, eu não como mais carne, por isso que eu quero trabalhar na reunião mediúnica e sou melhor do que os outros que comem carne. É nada, às vezes. A criatura quer tanto, gosta tanto de carne, mas não come carne no dia da reunião mediúnica, e aí fica passando um frango assado voando na mente dela pro lado, fica passando a picanha voando pro outro lado, porque ela não se alimentou. Porque ela fez aquela ideia forçada externa. E aí os espíritos respondem: sim, se o homem se privar desses alimentos em benefício dos outros. Para Deus, só há mortificação quando há privação séria e útil. Foi por isso que dissemos que são hipócritas aqueles que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então é aquela velha história, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque abrir mão dos excessos, excelente, ótima proposta. Mas se nós fizermos isso só por aparência, está muito errado. Refletindo sobre isso, já pensou em mudar, em fazer reeducação alimentar? Não é tão horroroso assim, gente. É claro, nós vamos ter num primeiro momento que vencer os vícios, vencer a acomodação, mas uma alimentação saudável, equilibrada, baseada no necessário, é possível. É muito possível. E o resultado na saúde do corpo e na disposição para o trabalho, para cumprir a lei do trabalho, vai ser excelente para nós. Fica essa reflexão aí para esses próximos 15 dias. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Eriquinha, espero que tenha atendido ao que você nos pediu na sua colocação ali, porque eu solicitei a ela o tema, porque eu estava meio sem inspiração e ela veio em meu socorro. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal, acionem o sininho para receber as notificações, deixe um like e aproveita, comente aí embaixo como é que você tem se alimentado ao longo desses últimos anos. Será que achou ou percebeu que está na hora de fazer reeducação alimentar? E de se alimentar de outros pensamentos também. Que livros, que obras, que filmes, que vídeos você tem alimentado a sua mente com eles, hein? Talvez essa outra dieta também seja necessária. Um grande abraço e até o próximo vídeo!